A vida de Dona Conceição se transforma em lama quando Marcos, um policial, a humilha publicamente, jogando barro em seu rosto. O ato ultrajante acende a ira de Ricardo, seu filho e delegado, que jura vingança. Mas a vingança tem um preço, e Ricardo logo descobrirá que o barro atirado em sua mãe era apenas a ponta de um iceberg de segredos sombrios. Quanto mais ele investiga, mais perto chega da verdade, e mais perigoso se torna. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente de onde está assistindo. Marcos ajustou o cinto e respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que crescia em seu peito. Era o seu primeiro dia como policial, e embora a farda lhe conferisse uma sensação de poder, ele sabia que precisava provar seu valor em uma corporação que não perdoava os fracos. Ao entrar na delegacia, foi recebido por olhares curiosos. Os veteranos, com sua postura relaxada e sorrisos sarcásticos, pareciam prontos para testá-lo. Ele sentiu o peso da pressão, o desejo de ser aceito e respeitado. "Olha lá o novato", murmurou um dos oficiais, um homem robusto chamado Lima, cuja presença era tão intimidadora quanto seu olhar. "Vamos ver até onde ele vai." Marcos forçou um sorriso e se dirigiu ao seu parceiro, um policial experiente chamado André, que parecia ser o único a não olhar para ele como um alvo. André era conhecido por sua abordagem cautelosa, algo que contrastava com a cultura agressiva que permeava a corporação. "Relaxe, cara. Não é tão difícil. Só não faça nada estúpido", disse André com um tom de camaradagem que aliviou um pouco a tensão de Marcos. "Certo, só preciso mostrar que posso lidar com isso", respondeu Marcos, determinado a não desapontar. O clima na delegacia estava carregado. As conversas entre os colegas giravam em torno de comentários depreciativos sobre a comunidade que deveriam proteger. Marcos ouviu risadas e piadas racistas que lhe causaram um nó no estômago. Ele hesitou, mas a necessidade de ser aceito o impediu de se levantar contra isso. "Eles são todos uns vagabundos, não merecem respeito", disse um oficial, levantando uma garrafa de cerveja em um brinde sombrio. "Só precisamos mostrar quem manda." Marcos mordeu a língua, sentindo-se cada vez mais desconfortável. A ideia de que ele deveria se tornar parte daquela cultura o incomodava, mas a ambição de provar seu valor era maior. Mais tarde, durante uma patrulha, Marcos e André se depararam com uma manifestação pacífica em uma das comunidades mais marginalizadas da cidade. Pessoas se reuniam, erguiam cartazes e clamavam por justiça, um espetáculo de reivindicações e esperanças. Marcos observou a cena com curiosidade, mas logo a desconfiança tomou conta de seus pensamentos. "Não se envolva, Marcos. Eles não confiam na polícia", aconselhou André com um olhar sério. "A última coisa que precisamos é de mais tensão." Mas a determinação de Marcos em se destacar o levou a ignorar o alerta do parceiro. Ele queria mostrar que não tinha medo, que era um policial que agia. Caminhou em direção à multidão, o peito estufado com um sentimento de bravura. "Cuidado com o que você faz", sussurrou André, enquanto tentava puxá-lo de volta. Mas Marcos estava decidido. "Eles precisam saber que estamos aqui para proteger." As vozes da comunidade se misturavam em um clamor de indignação. Ele viu olhares desconfiados dirigidos a ele, mas em vez de respeitar esse sentimento, deixou a adrenalina do momento tomar conta. Ele levantou a mão, gritando para a multidão: "Voltem para casa, isso não vai levar a nada." Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, seguido por murmúrios de desaprovação. As palavras de Marcos ecoaram como um insulto, e ele percebeu que havia cruzado uma linha invisível. Ele se virou para André, que balançava a cabeça em desapontamento. "Você não deveria ter feito isso", disse André, a frustração evidente em sua voz. A situação rapidamente se agravou. Um homem mais velho, com um olhar cansado e profundo, se aproximou de Marcos. "Você é só mais um que não nos entende. Estamos lutando por nossos direitos, e você vem aqui nos ameaçar?" Marcos, tomado,
pela pressão do momento e pela necessidade de mostrar força, fez um movimento brusco. Eu não estou ameaçando ninguém. Apenas estou fazendo o meu trabalho. Seu trabalho? Você não sabe o que é trabalho duro, gritou o homem, com a voz embargada pela dor acumulada. A comunidade estava ferida e cansada, e Marcos, sem perceber, havia se tornado uma extensão da opressão que eles enfrentavam. Foi nesse momento que Dona Conceição, uma senhora idosa que passava por ali, se viu no meio da confusão. Ao tentar evitar o tumulto, Marcos, em um impulso de desprezo e raiva acumulada, pôs-se diante dela. Sai da frente, velha. O olhar de horror no rosto dela foi como um soco no estômago de Marcos. Ele não queria vê-la, uma figura tão frágil, como um obstáculo. Com um movimento brusco, ele acabou jogando lama em seu rosto, a cena se desenrolando em câmera lenta, enquanto a humilhação se materializava não apenas na expressão de Dona Conceição, mas também na de todos que observavam. Você é um policial problemático, Marcos, murmurou André enquanto a senhora se afastava, chocada e ferida. Marcos ficou paralisado, o peso de sua ação começando a penetrar em sua consciência. As risadas e comentários dos outros policiais ecoavam em sua mente, mas naquele momento, ele não conseguia sentir orgulho. Ele havia cruzado uma linha que não podia voltar atrás. Dona Conceição caminhava devagar pelas ruas de sua vizinhança, o coração pesado e a alma dilacerada pela humilhação que acabara de vivenciar. O sol escaldante da tarde refletia o seu estado de espírito, tornando tudo ao seu redor opaco e distante. As palavras cruéis proferidas por aquele policial novato ecoavam em sua mente, como um eco incessante de desprezo. Ela sempre soube que a vida não seria fácil, mas a dureza da realidade parecia ainda mais insuportável naquele momento. Por que eu, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? Pensou, pensando em sua trajetória de vida, marcada por lutas e superações. Quando chegou em casa, a primeira coisa que fez foi se sentar na velha cadeira de balanço que guardava tantas memórias. Sua mente estava confusa, e a dor em seu peito a impedia de se concentrar. O cheiro do almoço que cozinhava antes do incidente ainda pairava no ar, mas agora parecia um lembrete cruel de que a vida continuava, mesmo quando ela se sentia desmoronando. Ricardo, seu filho, entrou em casa mais tarde percebendo que algo não estava certo. O olhar de sua mãe, normalmente tão acolhedor, estava opaco e distante. Mãe, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Ele se aproximou, a preocupação estampada em seu rosto. Não, meu filho, está tudo bem, respondeu ela, tentando disfarçar a tristeza, mas a voz falhou. Eu sei que não está. Você pode me contar. Eu sou seu filho. Estou aqui para te ouvir. Insistiu ele, gentil, mas determinado. Dona Conceição hesitou, mordendo os lábios antes de finalmente abrir o coração. Hoje, um policial, um rapaz novo, ele me tratou de maneira tão cruel. Eu estava apenas passando e ele me insultou. Jogou lama em mim, Ricardo. A expressão de Ricardo mudou instantaneamente, entre a indignação e a dor. Mãe, isso é inaceitável. Ninguém deveria ser tratado assim, disse ele, a raiva crescendo dentro dele. Esse tipo de comportamento é o que estou tentando mudar na polícia. Eu não posso acreditar que isso ainda acontece. Eu não quero que você se envolva, meu filho. Pode ser perigoso, ela respondeu preocupada. Mas é exatamente por isso que eu estou aqui para fazer a diferença, ele disse com convicção. Se não for por você, então por quem? Eu não posso ficar parado enquanto isso continua acontecendo. A determinação no olhar de Ricardo era palpável, e Dona Conceição sentiu uma mistura de orgulho e preocupação por seu filho. Enquanto isso, na delegacia, a resistência que Ricardo enfrentava se tornava cada vez mais evidente. Naquela tarde, ele se reuniu com alguns colegas para discutir a necessidade de mudanças na abordagem da polícia. Precisamos ser transparentes e respeitar a comunidade que servimos. É crucial que a população confie em nós, argumentou ele, tentando fazer com que seus colegas vissem a importância de reformar a corporação. Você está sonhando, delegado.
A polícia sempre foi assim e sempre será. As pessoas precisam ter medo de nós, não confiança, respondeu um dos oficiais rindo desdenhosamente. Ricardo sentiu a frustração subir. Mas isso só alimenta o ciclo de violência e desconfiança. Precisamos mudar, não só para nós, mas para a comunidade que está sofrendo. Se continuar com essas ideias, você vai se queimar. A última coisa que precisamos é de um idealista como você atrapalhando o nosso trabalho, disse outro policial, cruzando os braços em sinal de desdém. Com a tensão no ar e a resistência crescente, Ricardo começou a perceber que a luta por justiça seria mais difícil do que imaginara. Ele saiu da reunião com um peso no coração, ciente de que a batalha contra o preconceito e a corrupção estava apenas começando. Em casa, ao ligar a televisão, uma imagem fez seu coração parar. A foto de Dona Conceição, com seu olhar, triste e indignado, estava na tela, acompanhada de uma reportagem que falava sobre a brutalidade policial e o clima de tensão na cidade. Ele não conseguia acreditar no que via. Como isso pôde acontecer? Eu preciso fazer algo, pensou, a determinação correndo em suas veias. Ricardo decidiu que não se calaria. Ele precisava investigar o que realmente havia acontecido com sua mãe e, de alguma forma, fazer com que a verdade fosse ouvida. A dor em seu coração se transformou em uma força poderosa, uma chama que o impulsionaria a lutar contra as injustiças e a proteger aqueles que não tinham voz. Ricardo caminhava pelas ruas da comunidade, os pensamentos se aglomerando em sua mente como as sombras que se alongavam ao entardecer. Ele precisava enfrentar Marcos, o policial que havia humilhado sua mãe. O encontro era inevitável, e a raiva pulsava dentro dele, misturada à dor pela injustiça que Dona Conceição sofrera. Ao avistar a viatura estacionada em uma esquina, o coração de Ricardo acelerou. Ele respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções que o consumia. Ao se aproximar, viu Marcos conversando com outro policial, rindo como se nada tivesse acontecido. A presença daquele homem que tão covardemente havia atacado a vulnerabilidade de sua mãe fez com que a indignação de Ricardo brotasse como uma chama. Ele se aproximou, a voz firme, apesar do nervosismo que o invadia. "Marcos!" gritou, chamando a atenção do policial e do seu colega. A risada morreu na garganta do homem mais novo, e ele se virou, o sorriso se desvanecendo ao perceber a seriedade no olhar de Ricardo. "Quem é você para me chamar assim?" Marcos respondeu, tentando manter a postura, mas a insegurança era visível. "Você não é nada neste lugar. Eu sou o filho de Dona Conceição, e hoje você vai responder pelo que fez", disse Ricardo, aproximando-se ainda mais, encarando-o sem medo. "Você humilhou uma mulher idosa, uma mãe. O que você tinha em mente, Marcos? Provar seu valor para quem? Para essa corporação ou para si mesmo?" Marcos engoliu em seco, sentindo o peso das palavras de Ricardo. Ele tentava encontrar uma justificativa, mas a verdade o apertava como um grilhão. "Olha, eu não pensei que fosse tão grave assim. Ela estava no meu caminho. E isso justifica a humilhação? Você não é apenas um policial. Você é um ser humano. Como pode agir assim?" Ricardo estava fervendo, mas decidiu dar um passo atrás. "Não se trata apenas de você. Trata-se do que isso representa. A cultura de desprezo e violência que permeia a polícia. É isso que precisamos mudar." A expressão de Marcos começou a vacilar. Ele sentiu a culpa se infiltrar, mas ainda tentava se agarrar à sua posição. Eu só quero me destacar. Quero ser respeitado pelos meus colegas. Não foi pessoal. Você acha que respeitar alguém é desumanizá-lo? É pisar em cima? Quantas outras pessoas você já tratou assim?" Ricardo perguntou, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. "Você precisa entender que isso não é apenas sobre você. É sobre toda uma comunidade que vive com medo da polícia." Marcos ficou em silêncio, a expressão começando a mudar. Ele olhou para o chão, como se a terra pudesse engolir suas ações. A tensão entre eles era palpável, um campo de batalha de ideais e desigualdades. "Desculpe", murmurou, as palavras saindo como um eco distante. "Eu não sabia que era sua mãe."
Ricardo percebeu que, por trás da bravata, havia um jovem, perdido. Um homem que também era vítima da cultura tóxica que cercava a polícia. Mas isso não diminuía a dor que sua mãe sentia. Você precisa mudar, Marcos. A polícia não pode ser um lugar onde o preconceito reina. Você pode ser parte da solução, mas precisa querer isso. Ao se afastar, Ricardo se sentiu dividido. Ele havia confrontado o homem que feriu sua mãe. Mas a luta ainda estava longe de terminar. Ele precisava falar com Dona Conceição. Precisava ouvir dela o que realmente sentia. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe sentada na varanda, o olhar distante, como se estivesse perdida em pensamentos. Mãe, ele começou sentando-se ao seu lado. Sobre o que aconteceu, eu quero que você me conte como se sente. O que você passou. Dona Conceição olhou para o filho, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Meu filho, eu vivi muito tempo. Vi e senti a discriminação em cada canto. Não é fácil. Mas o que mais me dói é saber que essa cultura está dentro da polícia. Que pessoas como você e Marcos estão perdendo a humanidade. Eu vou lutar contra isso, mãe. Não apenas por você, mas por todos os que sofreram. Ricardo respondeu, sentindo um novo propósito brotar dentro de si. Precisamos de um sistema que respeite a todos, independentemente de raça, idade ou condição. Dona Conceição apertou a mão do filho, um sorriso tímido florescendo em seu rosto. E você pode conseguir, meu filho. Mas lembre-se, a mudança começa no coração. Não é só sobre o que fazemos, mas também como fazemos. Ricardo assentiu, absorvendo as palavras sábias de sua mãe. Com a determinação renovada, ele sabia que a batalha pela justiça e pela dignidade da sua comunidade apenas começava. E ele estava preparado para enfrentar o que viesse pela frente. A cidade fervilhava em um clima de tensão palpável, onde o ar parecia eletrificado pela indignação coletiva. As ruas estavam tomadas por manifestantes que clamavam por justiça e respeito, enquanto a polícia, em sua maioria composta por homens de rosto sério e uniformes alinhados, se preparava para o que poderia ser mais um confronto. Ricardo, como delegado, tinha a responsabilidade não apenas de controlar a situação, mas de tentar dialogar com a comunidade. Ele se posicionou em frente ao grupo de manifestantes, sua voz firme, mas não autoritária. Pessoal, precisamos conversar. A polícia está aqui para proteger vocês, não para agredir. Vamos nos entender, disse, tentando projetar uma imagem de confiança e empatia. No entanto, seus colegas policiais estavam mais preocupados em mostrar força. Um dos oficiais, com um olhar desafiador, interrompeu. Isso é perda de tempo, Ricardo. Esses caras não querem diálogo, querem tumulto, afirmou gesticulando com a mão. A tensão aumentou e o murmúrio da multidão se intensificou, como se o clima estivesse prestes a explodir. Ricardo respirou fundo, tentando manter a calma. Ele sabia que muitos na polícia, incluindo Marcos, eram motivados pelo desejo de provar seu valor em um ambiente hostil. Essa cultura de agressão o incomodava, mas ele se sentia impotente diante da resistência de seus colegas. Precisamos mostrar que somos diferentes, que queremos mudar as coisas, insistiu. Enquanto isso, do outro lado da rua, Marcos se preparava para o que poderia ser um confronto. Ele observava a multidão com uma mistura de nervosismo e determinação. Lembrou-se da cena de sua ação impensada contra Dona Conceição, a mulher que apenas passava e que ele humilhara sem pensar. Um frio na barriga o tomou ao se recordar do olhar ferido dela. Você não pode deixar isso te afetar, Marcos. É hora de ser durão, murmurou para si mesmo, tentando afastar a culpa que o assombrava. Quando o confronto começou, a situação rapidamente se deteriorou. Um colega de Marcos, em um momento de descontrole, avançou em direção aos manifestantes usando força desproporcional. As bombas de gás lacrimogêneo começaram a ser lançadas, a fumaça se espalhando pelo ar, transformando a cena em um caos. Ricardo, que estava próximo, assistiu horrorizado enquanto as pessoas começavam a correr, algumas caindo no chão, outras gritando em desespero. Não!
Não é assim que fazemos, gritou Ricardo tentando intervir. Ele se aproximou de seu colega, mas a adrenalina havia tomado conta do oficial que estava cego pela raiva. Você não entende nada. Eles precisam sentir medo, retrucou o policial enquanto Ricardo tentava puxá-lo de volta. Medo não é a resposta. Eles têm o direito de se expressar. Ricardo exclamou, sua voz cheia de frustração. Ele olhou para o rosto de Marcos, que estava paralisado, seus olhos refletindo a batalha interna que se desenrolava dentro dele. Marcos, você precisa se lembrar do que fez. Você não quer ser esse tipo de policial, disse Ricardo, tentando apelar para a humanidade que ainda restava em seu colega. Marcos sentiu um peso no peito. Ele não queria ser o opressor, mas a pressão para se conformar com a cultura da polícia era forte. Ele olhou para o tumulto, para os rostos aterrorizados da comunidade e, em um momento de clareza, lembrou-se da dignidade de Dona Conceição. Ela não merece isso, pensou, sua mente girando com a culpa e a vergonha. No calor do confronto, Ricardo avistou uma mulher idosa entre a multidão, uma figura que parecia familiar. O coração de Ricardo disparou ao perceber que era sua mãe. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele gritou tentando se aproximar, mas ela estava cercada pela confusão, seu rosto refletindo a dor e a indignação. Ricardo, eu não posso ficar em casa. Isso não é certo, ela respondeu, a voz firme, mas carregada de preocupação. A cena era de partir o coração, e Ricardo percebeu que não poderia permitir que sua mãe, assim como tantas outras pessoas, fosse ferida por causa da brutalidade policial. O caos continuava, e Marcos, finalmente, tomou uma decisão. Ele não poderia mais ser cúmplice dessa violência. Ele olhou para os colegas, então para a multidão, e decidiu que era hora de agir. Pessoal, parem, isso não vai resolver nada, gritou, sua voz se destacando no tumulto. Ouvindo a declaração de Marcos, Ricardo se voltou para ele surpreso. Marcos, você está certo, precisamos parar com isso, disse, esperançoso de que seu colega pudesse ver a verdade que ele mesmo estava lutando para aceitar. Enquanto a tensão aumentava e as vozes se sobrepunham, uma nova determinação começou a tomar forma dentro de Marcos. Ele não queria mais ser parte do problema, queria ser parte da solução. E assim, diante do caos, um fio de esperança começou a se tecer no meio da escuridão. O sol se punha sobre a cidade, tingindo o céu de um laranja intenso, enquanto Ricardo se preparava para a coletiva de imprensa. O coração batia forte em seu peito, não apenas pela responsabilidade que tinha em mãos, mas pelo peso emocional que carregava. Ele sabia que estava prestes a expor as feridas abertas da polícia, além de seu próprio sofrimento ao ver sua mãe, Dona Conceição, humilhada. O auditório estava repleto de jornalistas, defensores dos direitos humanos e curiosos que buscavam entender a verdadeira face da corporação. Com a voz firme, Ricardo começou a apresentação. Hoje, eu não estou aqui apenas como delegado, mas como filho. Um filho que viu sua mãe ser desrespeitada e desumanizada por um policial que deveria proteger a comunidade. Ele olhou para os rostos atentos, sentindo a gravidade de suas palavras ecoar no ambiente. O que aconteceu com Dona Conceição é apenas a ponta do iceberg. O que eu descobri sobre a nossa força policial é alarmante. Os murmúrios começaram a se espalhar pela sala enquanto ele apresentava suas evidências. Documentos, gravações e depoimentos de vítimas de abusos policiais foram projetados em um telão, revelando um padrão de racismo e corrupção que permeava a corporação. A cada slide, o clima se tornava mais tenso e a indignação dos presentes aumentava. É hora de responsabilizarmos nossos policiais, de exigir mudanças e de acabar com essa cultura de violência e abuso de poder. Ricardo exclamou, sua voz ressoando com determinação. Ele viu olhares de apoio se cruzarem entre os jornalistas e sentiu que estava tocando um ponto crucial. A luta não era apenas dele, mas de todos aqueles que haviam sofrido injustamente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcos estava sozinho em sua casa,
revivendo o momento em que havia agredido Dona Conceição. As notícias sobre a coletiva de Ricardo começaram a circular, e ele não pôde evitar sentir uma onda de culpa invadir seu ser. "O que eu fiz?" murmurou para si mesmo, passando as mãos pelo cabelo em desespero. Ele se lembrava da expressão de dor no rosto da senhora, e como sua própria ambição o levara a agir de forma tão brutal. Eu não sou isso. Eu não posso ser isso. No entanto, a verdade era que a pressão dentro da corporação não o deixava em paz. O clima entre os oficiais estava cada vez mais tenso, e ele começou a receber comentários sussurrados e olhares de reprovação. Os colegas de trabalho questionavam sua lealdade e o viam como um traidor por ter se envolvido na humilhação de Dona Conceição. Algumas conversas revelavam ameaças veladas e promessas de retaliação. "Se você não se cuidar, vai acabar se queimando", dizia um dos colegas, com um sorriso irônico no rosto. De volta à coletiva, Ricardo concluiu sua apresentação. "Não vou desistir. Não importa o que aconteça, vou lutar por justiça para minha mãe e para todos que sofreram nas mãos da polícia." Ele sentiu uma onda de emoção ao ver o apoio dos presentes e, pela primeira vez em muito tempo, uma esperança começou a brotar em seu coração. Com as palavras de seu filho ecoando em sua mente, Dona Conceição, em casa, sentia um misto de orgulho e dor. Ela sempre soubera que a luta por justiça era uma jornada difícil, mas agora, vendo Ricardo se levantar contra a corrupção, seu coração se enchia de esperança. "Meu filho, você é mais forte do que imagina", sussurrou para o retrato dele na mesa. À medida que a noite avançava, Ricardo recebeu mensagens de apoio de diversas organizações que estavam dispostas a ajudá-lo na luta contra a corrupção dentro da polícia. Ele sabia que o caminho seria longo e repleto de desafios, mas a determinação que sentia era inabalável. Tinha um novo propósito e, com isso, a coragem para enfrentar os obstáculos que viriam. Marcos, por outro lado, se viu cada vez mais isolado, lutando contra a tempestade que se formava ao seu redor. "Eu preciso mudar. Preciso fazer a coisa certa", pensou enquanto olhava pela janela, observando o movimento da cidade que agora parecia mais vibrante e esperançosa. Ele sentia que, de alguma forma, era parte daquele movimento, mesmo que suas ações anteriores o colocassem em um caminho oposto. A tensão pairava no ar, tanto na coletiva quanto na vida de cada um dos envolvidos. A luta por justiça estava apenas começando, mas a determinação de Ricardo e os dilemas morais de Marcos começavam a se entrelaçar, prometendo um desfecho poderoso e transformador. A cidade fervilhava em um estado de agitação. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e púrpura, mas a atmosfera era pesada, carregada de indignação e ansiedade. O vídeo amador do incidente com Dona Conceição, que circulava rapidamente pelas redes sociais, havia gerado uma onda de protestos. O clamor popular ecoava nas ruas, com vozes levantadas contra a injustiça e a brutalidade policial. As imagens mostravam claramente a humilhação que a idosa havia sofrido, e a indignação da comunidade era palpável. Marcos, ainda atordoado, com as reações ao seu ato impensado, se viu cercado por uma maré de sentimentos contraditórios. Ele sabia que precisava assumir a responsabilidade por suas ações, mas o medo e a culpa o paralisavam. "O que eu fiz?", e murmurou para si mesmo enquanto caminhava pelas ruas lotadas, ouvindo os gritos de protesto que ecoavam ao seu redor. Como pude ser tão insensível? Ele se lembrou da expressão de dor no rosto de Dona Conceição e sentiu um aperto no peito. Foi então que decidiu que precisava agir. Ele não poderia mais se esconder atrás da armadura da ignorância e do orgulho. "Preciso me apresentar", disse, olhando nos olhos de um grupo de manifestantes que passava. "Preciso corrigir isso." Com a determinação renovada, ele se dirigiu ao centro da praça onde a manifestação se concentrava. O som dos tambores e das vozes unidas era ensurdecedor, mas havia um fio de esperança que pulsava entre as pessoas. "Ei, pessoal!", gritou Marcos, tentando elevar sua voz sobre o tumulto. Quando alguns olhares se voltaram para ele, a tensão era clara. "Eu sou Marcos, o policial que humilhou Dona Conceição."
Venho aqui para assumir a responsabilidade pelo que fiz. Não sou apenas um uniforme. Sou um ser humano que errou e quero ajudar a mudar isso. Um silêncio momentâneo caiu sobre a multidão e alguns começaram a sussurrar entre si. O que ele está fazendo? Alguém comentou. Ele deve estar querendo se justificar, disse outro com desdém. Mas havia também murmúrios de curiosidade. Marcos percebeu que algumas pessoas pareciam interessadas em ouvir o que ele tinha a dizer. Eu sei que não posso desfazer o que aconteceu, continuou. Mas estou disposto a trabalhar com vocês para reformar essa polícia, para que não haja mais situações como a de Dona Conceição. Eu quero ser parte da mudança. Enquanto ele falava, a imagem de Dona Conceição surgia em sua mente, e a ideia de que sua vida e dignidade estavam em jogo o impulsionava. Ele olhou ao redor e viu Ricardo se aproximar, seu olhar carregado de confusão e determinação. Marcos, o que você está fazendo aqui? Perguntou Ricardo, cruzando os braços, tentando avaliar as intenções do policial. Ricardo, eu só quero fazer a coisa certa. Eu sei que errei e que a polícia precisa de uma reforma. Eu quero ajudar você a mudar essa situação, respondeu Marcos, sua voz tremendo um pouco. A sinceridade em seus olhos fez com que Ricardo hesitasse. Ele estava lutando contra um turbilhão de emoções. A raiva pela humilhação de sua mãe ainda ardia dentro dele, mas havia algo na postura de Marcos que o fazia questionar se a redenção era possível. Dona Conceição, que havia acompanhado tudo à distância, observava com um coração apertado. Ela sabia que o perdão era um caminho difícil, mas em seu íntimo já havia tomado sua decisão. Quando finalmente se aproximou, seu olhar era firme, mas gentil. Marcos, disse ela com uma voz suave, mas cheia de autoridade. O que você fez foi muito doloroso, mas eu acredito que todos nós temos o poder de mudar. Perdoar não significa esquecer, mas significa que estamos prontos para seguir em frente. Se você está disposto a trabalhar por uma mudança, então eu estou disposta a te apoiar. As palavras de Dona Conceição reverberaram pela multidão. A transformação que ela representava não era apenas sobre perdão, mas sobre a esperança de que a empatia poderia prevalecer em um ambiente tão hostil. Ricardo olhou para sua mãe, depois para Marcos e percebeu que, em meio ao caos e à dor, havia uma oportunidade de união. Se você realmente deseja mudar, Marcos, então precisa estar pronto para enfrentar as consequências das suas ações e ouvir a comunidade. Nós precisamos de sua sinceridade, não apenas de palavras vazias, disse Ricardo, sua voz firme, mas cheia de expectativa. Eu estou pronto, respondeu Marcos, seu olhar determinado. Vou ouvir e aprender. Vou fazer o que for preciso para consertar isso. Naquela noite, enquanto as sombras se alongavam e a luta pela justiça continuava, uma nova esperança começou a brotar na cidade. Através do perdão e da vontade de mudança, os laços que uniam aqueles que antes eram estranhos começaram a se fortalecer. A história de Dona Conceição, Marcos e Ricardo tornaria-se uma semente de transformação, um lembrete de que a empatia e o amor poderiam superar as barreiras mais profundas do preconceito e da dor.